Segundo reinado. O segundo reinado foi a fase da história do Brasil que corresponde ao governo de Dom Pedro II. Teve início em 23 de julho de 1840, com a mudança na Constituição que declarou Pedro de Alcântara maior de idade, com 14 anos, e, portanto, apto para assumir o governo. O segundo reinado terminou em 15 de novembro de 1889 com a proclamação da República. O governo de Dom Pedro II, que durou 49 anos, foi marcado por muitas mudanças sociais, políticas e econômicas no Brasil. As principais características da política no segundo reinado. A política no segundo reinado foi marcada pela disputa entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Estes dois partidos defendiam quase os mesmos interesses, pois eram elitistas. Neste período, o imperador escolhia o presidente do Conselho de Ministros entre os integrantes do partido que possuía maioria na Assembleia Geral. Nas eleições eram comuns as fraudes, compras de votos e até atos violentos para garantir a eleição. Os principais acontecimentos históricos do período do Segundo Reinado foram os seguintes: término da Guerra dos Farrapos, a Revolução Praieira, a Guerra do Paraguai e podemos citar também como alguns fatos importantes a Batalha do Riachuelo e grande mudança na economia do Brasil durante esse período do Segundo Reinado. Então podemos mencionar que o término da Guerra dos Farrapos foi quando assumiu o Império. A Revolução Farroupilha estava em pleno desenvolvimento, ou seja, quando Dom Pedro II assumiu o Império, a Revolução Farroupilha estava em andamento. Havia uma grande possibilidade da região sul conseguir a independência do restante do Brasil, do restante do país. Para evitar o sucesso da Revolução, Dom Pedro II nomeou o Barão de Caxias como chefe do exército. Caxias utilizou a diplomacia para negociar o fim da revolta com os líderes. Em 1845, obteve sucesso através do Tratado de Ponte Verde e conseguiu colocar um fim na Revolução Farroupilha. A Revolução Praieira foi uma revolta liberal e federalista que ocorreu na província de Pernambuco entre os anos de 1848 e 1850. Dentre as várias revoltas ocorridas durante o Brasil Império, esta revolta da Revolução Praieira foi a última. Ganhou o nome de Praieira, pois a série do jornal dirigido pelos liberais revoltosos, chamados de praieiros, situava-se na Rua da Praia. Então, Revolução Praieira foi uma revolta liberal e federalista que ocorreu na província de Pernambuco entre 1848 e 1850. Então, dentre as várias revoltas, essa foi a última
dentre as várias revoltas ocorridas durante o Brasil Império. E ganhou o nome de Praieira, pois a sede do jornal dirigido pelos liberais revoltosos, chamados de praieiros, porque situava-se na Rua da Praia. Então foi a revolta liberal e federalista. A Revolução Praieira foi a revolta liberal e federalista. Liberal e federalista que aconteceu em Pernambuco, na Rua da Praia. A Guerra do Paraguai foi o conflito armado em que o Paraguai enfrentou a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, com o apoio da Inglaterra. Durou entre os anos de 1864 e 1879 e levou o Paraguai à derrota e à ruína. A Batalha do Riachuelo, durante a Guerra do Paraguai, foi um dos momentos mais complicados e tensos do Segundo Reinado. A Batalha do Riachuelo, durante a Guerra do Paraguai, foi um dos momentos mais complicados e tensos do Segundo Reinado. A economia do Brasil no Segundo Reinado, podemos destacar os seguintes aspectos da economia do Brasil no Segundo Reinado. O café foi o principal produto brasileiro, onde acontecia a monocultura. Sua produção visava principalmente o mercado internacional com a economia exportadora. Os principais compradores do café brasileiro eram os Estados Unidos e os países da Europa. As duas regiões de maior desenvolvimento da cultura do café foram Vale do Paraíba, entre as províncias do Rio de Janeiro e São Paulo, e o Oeste Paulista. Foi as duas regiões de maior desenvolvimento da cultura do café. Vale do Paraíba e Oeste Paulista. A base econômica era agrária, baseada na presença de latifúndios, ou seja, grandes propriedades monocultoras. Grande parte da mão de obra era escrava. Esse cenário só começou a mudar no final do Segundo Reinado, quando se intensificou a entrada de mão de obra imigrante europeia. Os grandes proprietários rurais eram muito ricos, tinham grande influência e participação na política brasileira. Os grandes proprietários rurais eram muito ricos, tinham grande influência e a participação na política brasileira. Então, grande parte dessa mão de obra era escrava, e o cenário só começou a mudar no final do Segundo Reinado, quando se intensificou a entrada de mão de obra imigrante, ou seja, europeia. Os grandes proprietários rurais eram muito ricos e tinham grande influência e participação na política brasileira. Entre 1850 e 1870, houve a chamada Era Mauá. A economia cafeicultora, monocultora e exportadora continuou sendo a base econômica do país. Porém, uma tentativa de desenvolvimento industrial e de infraestrutura ocorreu. Uma tentativa de desenvolvimento industrial e de infraestrutura. O principal responsável pelos investimentos nos setores de desenvolvimento industrial e infraestrutura foi Irineu Evangelista de Souza, o chamado Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, o chamado Barão de Mauá. Ele investiu em ferrovias, indústrias, navios a vapor, empresas de navegação, bondes no Rio de Janeiro, bancos e sistema telegráfico, ou seja, rede de telégrafos. Além do café,
O Brasil também produzia neste período outros produtos secundários, nesse período de 1850 a 1870, na Era Mauá. Além do café, também produzia outros produtos secundários. Entre eles, os principais foram açúcar, principalmente no Nordeste, algodão no Maranhão e borracha na região amazônica. O café era o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado. Obra Café de Cândido Portinari é um destaque, uma obra nessa época. Sobre a tarifa Alves Branco, a tarifa Alves Branco foi uma medida econômica tomada pelo governo de Dom Pedro II que aumentou os impostos dos produtos importados, aumento de 30% dos produtos que não eram produzidos no Brasil e 60% sobre os que tinham similares brasileiros. A lei desagradou muitos comerciantes ingleses, porém ajudou o desenvolvimento econômico interno. Então, a tarifa Alves Branco desagradou os comerciantes ingleses. Por que a tarifa Alves Branco desagradou os comerciantes ingleses? Porque foi uma medida econômica tomada por Dom Pedro II para aumentar os impostos dos produtos importados. Aumenta 30% dos produtos que não eram produzidos no Brasil e 60% sobre os produtos que tinham similares brasileiros. Então, por isso que a tarifa Alves Branco desagradou os ingleses, porque aumentou 30% dos produtos que não eram produzidos no Brasil e 60% sobre os que tinham similares brasileiros. Quanto à questão da imigração, muitos imigrantes europeus, principalmente italianos, chegaram para aumentar a mão de obra nos cafezais de São Paulo a partir de 1850. Vieram para, aos poucos, substituírem a mão de obra escrava, que, devido às pressões da Inglaterra, começava a entrar em crise, além de buscarem trabalho nos cafezais do interior paulista, também foram para as grandes cidades do Sudeste, que começavam a abrir muitas indústrias. Então, quanto à questão abolicionista, a Lei Eusébio de Queiroz de 1850 extinguiu oficialmente o tráfico de escravos no Brasil. A Lei do Ventre Livre, de 1871, tornou livre os filhos de escravos nascidos após a promulgação da lei. A Lei dos Sexagenários dava liberdade aos escravos que completarem 65 anos de idade. A Lei Áurea de 1888, assinada pela princesa Isabel, aboliu a escravidão no Brasil. Então, as principais causas do segundo reinado foram as seguintes. A crise do segundo reinado teve início já no começo da década de 1880. Esta crise pode ser entendida através de algumas questões. Interferência de Dom Pedro II em questões religiosas, gerando um descontentamento nas lideranças da Igreja Católica no país. Então, a interferência de Dom Pedro II em questões religiosas gerava um descontentamento nas lideranças da Igreja Católica no país. Outra questão que colaborou com a crise do segundo reinado: críticas e oposição feitas por integrantes do Exército Brasileiro, que se mostravam
descontentes com a corrupção existente na corte. Além disso, os militares estavam insatisfeitos com a proibição impostas pela monarquia, pela qual os oficiais do exército não podiam dar declarações na imprensa sem uma prévia autorização do ministro da Guerra. A classe média brasileira, que eram funcionários públicos, profissionais liberais, jornalistas, estudantes, artistas, comerciantes, desejavam mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos do país. Identificada com os ideais republicanos, esta classe social passou a apoiar a implantação da República no país. A classe média brasileira, desejando mais liberdade e maior participação nos assuntos políticos, passaram a apoiar a implantação da República no país. A falta de apoio dos proprietários rurais, principalmente dos cafeicultores do Oeste Paulista, que desejavam obter maior poder político, já que tinham grande poder econômico. Fazendeiros de regiões mais pobres do país também estavam insatisfeitos, pois a abolição da escravatura encontraram dificuldades em contratar mão de obra remunerada. Então, assim, os fazendeiros também ficaram insatisfeitos com a abolição da escravatura, pois não encontravam mais mão de obra. Assim, ficaram insatisfeitos com Dom Pedro II. A assinatura da Lei Áurea no Paço Imperial do Rio de Janeiro em 1888. Então, a abolição da escravatura foi uma das últimas ações importantes do segundo reinado de Dom Pedro II. Então, a assinatura da Lei Áurea no Paço Imperial do Rio de Janeiro em 1888, a abolição da escravatura, foi uma das últimas ações importantes do segundo reinado quanto ao fim da monarquia e a proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, destituiu o Conselho de Ministros e seu presidente. No final do dia, Deodoro da Fonseca assinou o manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. Então, como aconteceu essa proclamação da República? Como aconteceu a proclamação da República? Em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, com o apoio dos republicanos, destituiu o Conselho de Ministros e seu presidente. No final do dia, Deodoro da Fonseca assinou o manifesto proclamando a República no Brasil e instalando um governo provisório. No dia 18 de novembro, Dom Pedro II e a família imperial brasileira viajaram para a Europa. Era o começo da República Brasileira, com o Marechal Deodoro da Fonseca assumindo de forma provisória o cargo de presidente do Brasil. Então, assim encerrou o segundo reinado no Brasil.